Então, no primeiro item vem escrito exatamente assim: compreensão e interpretação de textos, ok? Este é o primeiro item do edital de qualquer prova do CESP. O que eu costumo falar para os alunos é o seguinte: você já reparou por que no edital vem escrito compreensão e interpretação? Não vem escrito compreensão ou interpretação, vem escrito compreensão e interpretação. Você já sabe que isso é uma conjunção aditiva, logo ela está somando eventos. Portanto, compreensão e interpretação são coisas diferentes. Talvez o aluno erre as questões que ele chama de interpretação textual. Geralmente para o aluno tudo faz parte da interpretação textual. Aí o aluno fala, a interpretação de texto é difícil. Eu sempre me dou mal nestas questões. Ouço isso de vários alunos. Mas, na verdade, o equívoco que alguns de vocês cometem, meus queridos, é esse aqui, ó. Compreensão é algo diferente de interpretação. Se você souber que isso é diferente disso, acabou o mistério. Você vai destruir, você vai detonar nas provas. Não só na banca do CESP, isso aqui vale para todas, tá? Porque nas outras bancas também, o aluno acaba errando, ele sempre fica entre duas, né? É muito comum isso. Prova de múltipla escolha é clássica essa dúvida. O aluno fica entre duas questões, fica em dúvida entre duas alternativas, e aí ele marca uma, geralmente ele, por sorte do azar, aí ele marca errada, né? E aí ele fala, pô, eu não sei. Na verdade, o que acontece é que às vezes o comando pediu interpretação e o aluno marcou compreensão. Ou então ocorre o contrário. O comando pediu uma compreensão e o aluno marcou a alternativa da interpretação. Os examinadores, sabendo que esses assuntos são diferentes, esperam que os alunos conheçam essas diferenças. E eles colocam realmente questões para cobrar o que é compreensão e o que é interpretação. Então, esse módulo, ele é extremamente importante porque pode te dar a vaga que você está sonhando. O aluno que consegue ver isso aqui, a gente percebe, sem nenhum preciosismo, sem nenhuma intenção de valorização da aula, valorização da gravação, não é nada disso. É realmente a experiência que me mostra, ao longo desses anos de trabalho, que quando o aluno compreende isso aqui, ele vai muito melhor nas provas. Mas é muito melhor mesmo. Os alunos falam com a gente depois, né? Poxa, acertei quase todas, né? 35, acertei 33 e tal. Então, é bem bacana, um momento importante dessa sua preparação. Sem mais delongas, vamos então ao que é interpretação e ao que é compreensão. Para você ter uma ideia, a teoria deste item tem um slide, que é esse. É tão simples, porém é um tão simples, extremamente desconhecido da maioria. Então, vem comigo. Compreensão e interpretação de texto são coisas diferentes. Quando eu falo em compreensão de texto, olha aí, ó, a expressão-chave, hein, para te tirar do umbral é essa aqui. Está no texto. Então, compreender um texto é entender aquilo que está escrito ali. Olha que bacana. Tá? Questões de compreensão textual vão cobrar de você, candidato, vão cobrar de você o entendimento do que o texto te mostra, daquilo que o texto traz para você. E o que o texto traz para você? As palavras. Então, a resposta não estará além das palavras, depois das palavras ou fora das palavras. A resposta de uma questão que cobra compreensão estará nas palavras. Sendo assim, os comandos vão girar em torno de comandos com essa estrutura. Olha lá, segundo o texto, ou de acordo com o texto, ou conforme o texto, ou simplesmente no texto. Eu coloquei 3 exemplos, 4 ali na interpretação, mas assim, eu poderia te dar uma série de exemplos com comandos diferentes. O importante é você perguntar: o verbo que está aqui, o comando que está aqui, ele me remete para o texto? Se sim, o examinador está cobrando de você a compreensão. Se não, né, se ele me pede para concluir, para depreender, aí ele está cobrando de você interpretação. A compreensão também é chamada de intelecção, mas pouquíssimas são as bancas que apresentam essa palavra nos seus editais e nas próprias provas, tá? Só quero que a partir de agora você nunca mais ache que interpretação de texto é uma coisa só. Não. Quando a gente fala em interpretação de texto para concurso, você pode pegar todos os editais. Você é que não se atentou para isso. Todos os editais trazem escrito da seguinte maneira: compreensão
e interpretação de texto. Portanto, a banca quer que você entenda o que está no texto e quer que você tenha a capacidade de ir além do texto. Mas aí, como é que eu vou saber, Rafaela, como raciocinar? Você vai saber como raciocinar obedecendo ao enunciado. Obedecendo ao enunciado. Estará no enunciado a palavra-chave que vai te remeter ou para o texto ou para uma interpretação do texto, ou para além do texto, ou para fora do texto. Então, aqui alguns comandos que fazem parte do perfil da banca do CESP. Nós encontramos muito esses comandos na banca do CESP, tá? E, então, vá se preparando para isso. As provas, agora que você começar a resolver, leve em consideração esse comando. É isso que vai te fazer, é isso que vai guiar o teu raciocínio. Então, alguns exemplos de enunciados estão aqui. Segundo o texto. Segundo o texto é o que está lá no texto, ok? O autor do texto diz que... o autor do texto diz aquilo que ele escreve. Então, está no texto, são as palavras. Posso chamar autor de narrador, tudo a mesma coisa, no sentido de que são estes as pessoas capazes de te dar o texto de escrever, sendo autor ou narrador, ok? Então, nesse sentido, podemos considerá-los como sinônimos, uma vez de serem eles os criadores do texto, nesse sentido. Então, o autor do texto diz que, ou o narrador do texto afirma que, vai completando aí essas palavrinhas que eu estou dizendo, que são, na verdade, uma série de sinônimos, mas que podem te ajudar na hora da prova. O texto informa que, ou simplesmente, o texto diz que. Eu já vi prova com comando assim de compreensão, olha lá, no texto, só isso, no texto. E aí vinham os itens para você julgar. Então, no texto, no texto aqui, ó, no texto, está no texto, questão de compreensão, perdão, questão de compreensão. Se você guiar o teu olhar para isso, acabou o mistério. Acabou aquela coisa de, meu Deus, a interpretação é o fim do mundo. A gente não vai mais falar interpretação, porque você já sabe que interpretação é uma parte do entendimento textual. Existe a outra parte, que é a compreensão. Então, para de jogar tudo no mesmo saco, porque não fazem parte não são a mesma coisa. Ok, galera. Guarda esse material e aí, conforme você for resolvendo as provas, se você tiver contato com outros enunciados, né, que venham escritos de outra maneira, vai completando o seu material. Vai completando o seu material para você ir se familiarizando com isso, ok? Quando eu falo em interpretação, então não é a mesma coisa que compreensão. Olha que bonitinho, ó, são diferentes. Compreensão é diferente de interpretação. Aí, quando eu falo em interpretação, eu estou me referindo àquilo que está além do texto. Aquilo que extrapola, eu não vou falar porque extrapola é um vício, mas é aquilo que vai além das fronteiras das palavras. E aquilo que vai além das fronteiras das palavras, mas que com sentido em relação ao texto, te permitem concluir. Entendeu? Essas relações te permite entender as relações do texto, te permite depreender, inferir. Aí essas palavras são também sinônimos agora. Depreende-se do texto, infere-se do texto, pode-se deduzir do texto, conclui-se do texto que... blá, blá, blá. Aí são questões de interpretação. Observem alguns exemplos aqui de comandos que trazem comando de interpretação, né? Que trazem essa ordem. Depreende-se do texto, infere-se do texto, conclui-se do texto. A UNB adora, né? CESP, ó, infere-se. O aluno que não sabia o que era infere-se, quando ele começa a fazer prova do CESP, ele conhece essa nova palavra, que ela usa demais da conta. Inferência é isso. Inferência é uma dedução, é uma conclusão, é algo que você pode entender, né, a partir de. Então, esse é um tipo de comando. Olha outro tipo de comando. O texto permite deduzir que. É uma conclusão que você faz a respeito daquilo que está lá. Mas não é necessariamente aquilo que está lá. Está além daquilo. Está fora do texto. É possível subentender-se a partir do texto. Olha lá. A partir do texto. Olha, a partir do texto é que não fica somente no texto. Está além do texto. Esse aqui também. Qual é a intenção do autor quando afirma que... qual é você compreender a intenção do autor quando ele faz uma afirmação
é você estar quase que na cabeça do autor. Quase que na cabeça do autor. Né? Entender a intenção dele quando ele afirma. Cuidado, você, olha só, olha o detalhe, hein? Se eu perguntar pra você entender o que o autor afirma, é então compreender o texto. Porque o que o autor afirma não está no texto? Sim, né? Então você compreender, você ser capaz de dizer o que o autor afirma, você ser capaz de julgar se o que o autor afirma é coerente ou não, está certo ou errado naquele item. Então, se o autor afirma, é porque o autor escreveu no texto aquilo. E se o autor escreveu, está no texto. Então, se eu pedir para você entender o que o autor afirma, tanto é que aqui eu posso falar, ó, o texto informa que, eu poderia também falar, olha lá, o autor afirma que. O autor afirma que. Se o comando é só o autor afirma, ora, é a voz do autor. O que o autor falou? E o que o autor falou está no texto. Ele só tem as palavras para falar com a gente. Então, o autor afirma que é comando também de compreensão. Só que esse, eu não estou perguntando o que o autor afirma, eu estou perguntando, ou melhor, eu não, né? O CESP. O CESP está perguntando qual é a intenção do autor quando afirma que o Brasil é um país desigual. Beleza. Aí ele tem uma intenção, e essa intenção é a conclusão a que você chega. Ah, ele quer provocar uma reflexão no leitor, ah, ele quer criticar os políticos, ah, ele quer extravasar e fazer uma catarse, colocar para fora os seus sentimentos. Aí, obviamente, de acordo com a estrutura do texto, você será capaz de fazer as corretas deduções. Então, a palavra-chave é atenção. A teoria, juro por Deus, a teoria de compreensão e interpretação do texto é um slide. É isso aqui a teoria. Professora, matéria dada? É, agora vamos fazer um exercício que mostre como aplicar isso aqui do ponto de vista prático, mas sem mistérios. Poxa, aí você pode pensar assim, poxa, mas realmente, né, é tão fácil. Sim, o problema é que isso aqui não é muito bem trabalhado, não se torna muito conhecido para vários alunos, o que é uma pena, né? Porque aí são questões erradas por bobeira. Então é isso, tá aí a teoria, né, do item do edital. Professora, tem 3 minutos de aula, mas acabou, a teoria é essa. Vamos praticar. Olha só, uma questão que já apareceu em prova, inclusive, do CESP. O slide está assim, para você poder seguir comigo, ver o que está maior aí, ou o vídeo ou o seu material, tá? Esse espaço em branco aqui a gente vai também utilizar. Ok. Então eu vou ler o texto. Eu não me lembro, isso aqui eu acho que foi o Ministério de alguma coisa do CESP, eu não me lembro da referência, mas é uma referência de prova do CESP. Mas é múltipla escolha, mas o CESP também trabalha com múltipla escolha. Claro que a maior parte das provas são de itens, certo e errado, mas algumas vezes aparecem questões também de múltipla escolha, dependendo da banca, né? Dependendo do concurso. Ok? O que importa é que é o perfil da banca. É isso que nos interessa. Então, vamos ler o texto. O Programa Nacional de Desenvolvimento... mentira, antes de ler o texto, calma, muita hora nessa calma. A primeira coisa que eu tenho para falar para você é o seguinte: o aluno pega o texto na hora da prova e ele já começa a ficar ansioso, aí ele já pega a sua caneta e já quer sublinhar, rabiscar. Olha, eu sugiro que você não faça isso. Vamos com calma. Ler um texto é simplesmente ler um texto. Não é rabiscar o texto. Mas eu não tenho que fazer isso? Tem, em uma segunda leitura. Eu sugiro a você uma metodologia para você resolver questões de interpretação. Você vai ler todos os textos que aparecerem na sua prova. Você vai fazer uma primeira leitura sem lápis e caneta na mão. Vou deixar a minha aqui também, tá? Sem lápis e caneta na mão. A gente faz essa primeira leitura, dando as entonações corretas nas vírgulas, dando as entonações corretas nas pontuações, valorizando adjetivos, valorizando advérbios, já que são palavras que valorizam substantivos. Então a gente faz essa primeira leitura dando uma entonação. Costumo brincar em sala de aula que é como se nós fôssemos repórteres ou ainda apresentadores de um jornal. Então você imagina aí, agora é a Patrícia Poeta, né? Lá no Jornal Nacional, ela não vai dar uma notícia assim: o Programa Nacional de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos Proágua Nacional. Claro que não. Ela dá entonações na sua leitura. Eu sugiro que você faça isso. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é piada, não.
Você pode estar achando um pouquinho maluquinho isso que eu tô falando, mas é muito sério, e eu falo pra você com conhecimento de causa. Temos que fazer essa primeira leitura com a consciência do todo, e a consciência do todo, você encarna aí o âncora do Jornal Nacional e fala como se estivesse dando uma notícia para o Brasil. Se quiser, inclusive, falar baixinho quando estiver lendo, tudo bem, pode falar. O importante é, a primeira leitura, o aluno deve entender o geral do texto. O texto está falando sobre o quê? Essa é a primeira leitura. Não adianta você querer riscar texto, quebrar texto, separar períodos, circular conjunções, se você nem sabe do que o texto está falando. Porque essas questões de conjunções, de pronomes, de funções sintáticas, são aquelas questões específicas que acabamos de finalizar um bloco aqui de resolução de questões que mostra exatamente que aquilo é uma parte do texto. Agora, lógico que junto àqueles itens também aparecem itens que pedem para vocês julgarem as ideias do texto e pedem para vocês concluírem, deduzirem a partir das ideias do texto. Então, vamos sempre fazer duas leituras. A partir de agora, quando você estiver fazendo os seus simulados, quando você estiver fazendo as suas resoluções de prova, simule a situação da prova. Faça uma primeira leitura sem papel, mentira, né? Sem caneta, sem lapiseira, sem nada nas suas mãos, dando a entonação, com o seguinte objetivo que você vai ter na sua mente. Ao final desta primeira leitura, eu devo ser capaz de dizer sobre o que o texto está falando. E dizer sobre o que o texto fala é entender o aspecto geral do texto, o aspecto macro. Ah, este texto está falando das desigualdades sociais na região, entre as regiões norte e sudeste do Brasil, do país, tá bom? Ai, que coisa feia. Do país. Tudo bem, galera? Então, vamos fazer a nossa primeira leitura. A partir da segunda, aí sim, nós começamos a separar as partes, a hierarquizar partes. Essa parte é mais importante, essa parte é menos importante. Por que que ela é mais importante? Não é fruto do seu pensamento aí, divagante. Não, não é nada disso, tá bom? Então, vamos fazer essa primeira leitura. Confia em mim, vamos combinar. Estou aqui para te ajudar. Você vai passar na sua prova de delegado, de agente, de analista. Então, vamos confiar, ok? Vamos fazer a primeira leitura então. Se você quiser, você até pausa o vídeo, faz a sua leitura e depois você compara com a minha. Claro, né? Não é que a minha é perfeita, claro que não, mas só para você entender qual é a sugestão que eu estou dando a você. Pausa, lê desse jeito que eu te falei, a lá a Patrícia Poeta, a lá o William Bonner, e depois assiste aqui a minha leitura, beleza? Então vou começar a ler. Meio que a lá a Patrícia Poeta, tá? O Programa Nacional de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos, o PROÁGUA Nacional, é um programa do governo brasileiro financiado pelo Banco Mundial. O programa originou-se da exitosa experiência do PROÁGUA semiárido e mantém sua missão estruturante, com ênfase no fortalecimento institucional de todos os atores envolvidos com a gestão dos recursos hídricos no Brasil e na implantação das infraestruturas hídricas viáveis do ponto de vista técnico, financeiro, econômico, ambiental e social, promovendo assim o uso racional dos recursos hídricos. Ok, meninos e meninas, fizemos a nossa primeira leitura. Tranquilo, é mais ou menos essa, a ideia é mais ou menos essa. Fiz a minha primeira leitura, agora parto para a segunda, separando. Terminei a primeira leitura. Sou capaz de dizer sobre o que o texto fala? Sim, o texto está falando sobre um programa de gestão dos recursos hídricos, né, que foi implantado no Brasil. Pronto, essa é a ideia geral. Existe um programa de gestão, de desenvolvimento dos recursos hídricos que foi implantado no Brasil. Ok. E que tem sido, na primeira leitura já conseguimos perceber que isso tem sido positivo. Agora vamos aos detalhes desse texto então, para a nossa segunda leitura. Agora vale a pena eu separar períodos, eu perceber como é que os períodos se relacionam, as conjunções, etc. Então acompanhem comigo como é que eu faço aqui, ó. O Programa Nacional de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos, PROÁGUA Nacional, até aqui só me deu o nome, correto? Agora eu tenho uma característica, uma informação a respeito dele. É um programa do governo brasileiro, financiado pelo Banco Mundial. Portanto, nessa parte aqui do slide, dedicada ao que eu chamo de fluxograma, não sei nem se essa palavra é a melhor, mas a ideia é esquematizar
essa tessitura, texto vem do latim, textos, né, de tecer, de tecido. Então, essa tessitura, essa rede de palavras, eu vou separar em partes e eu vou fazer esquemas que me permitam uma visualização mais esquemática do que está escrito aqui. Às vezes, alguns alunos me perguntam, em aulas presenciais, professora, eu não vou perder tempo fazendo isso? Meu querido, de forma alguma. De forma alguma você vai perder tempo. Primeiro, porque aqui você vai fazer um esquema. Você não vai escrever todo o texto. Segundo, que você vai encontrar várias questões sobre aquele texto. Às vezes, ao final da prova, você encontra uma questão que compara os 3 textos presentes na prova. Se você tem a estrutura de cada texto, isso te facilita nos momentos em que você tem que fazer a remissão ao texto, isso te facilita nos momentos em que você tem que julgar os itens. Você já tem aquele esquema, você já tem aquele desenho fotográfico do texto. É isso que nós vamos tentar fazer a partir de agora, colocando as informações essenciais em forma de esquema e, obviamente, sem escrever tudo. Abrevia. Ah, eu não sei abreviar. Inventa. Faz a abreviação que você conseguir entender aí. Vamos lá. Então, nesse primeiro momento, ela me dá o texto me dá o nome do programa. O nome do programa é ProÁgua. ProÁgua, aqui ó, nacional. Não é isso? Ó, ProÁgua Nacional é o nome do programa. Ok? Aí eu já tenho uma característica. É um programa do governo brasileiro financiado pelo Banco Mundial. Beleza? Então tem uma primeira característica aqui. Quem financiou o ProÁgua Nacional? O Banco Mundial. Aí, ó, esqueminha. Tranquilo? Meu primeiro período foi. Aí ele me dá uma outra informação importante, olha só. O programa originou-se... Então, qual que é a origem do ProÁgua Nacional? Ele vai me falar, ó, origem. Originou-se da exitosa experiência do ProÁgua semiárido. É a primeira informação. Qual é a origem do ProÁgua Nacional? Origem, tá lá, ó, ProÁgua semiárido. Isso está no texto, não é isso? ProÁgua, olha lá, semiárido. E ele me diz também, olha a importância agora dos adjetivos no meu texto. Ele me diz também que a experiência, aqui está digitado errado, né? Experiência do ProÁgua semiárido foi uma experiência exitosa. Você não busca o êxito no seu concurso? Então o êxito é você alcançar, ter êxito, realizar, alcançar. Então a experiência do ProÁgua semiárido foi uma experiência positiva, tá? Positiva, eu tô fazendo um esquema, eu não vou sair por aí escrevendo tudo o que tá lá. Por isso o maisinho para representar o positivo. Aí ele me dá uma outra informação acerca do ProÁgua Nacional. A primeira informação é de onde ele se originou e a segunda informação é a de que ele mantém a sua missão estruturante. Ok. Então o ProÁgua Nacional tem a origem no ProÁgua semiárido e ele tem a mesma missão estruturante. Ele tem a mesma missão estruturante do ProÁgua semiárido. Qual missão estruturante é essa? Vamos lá, ó. Com ênfase, agora ele começa a me falar qual é a missão. Olha lá, como é que é essa missão, né? Como é que é essa missão? É uma missão aqui, ó, com ênfase no fortalecimento institucional de quem? De todos os atores envolvidos com a gestão dos recursos hídricos no Brasil. Ponto. Então, mantenha a sua missão estruturante. Olha aqui, qual que é a missão estruturante? Agora eu estou caracterizando a missão estruturante. Ela enfatiza, então, ênfase. Ênfase o quê? No fortalecimento institucional. Então, ênfase nas instituições. Nas instituições de todos os atores envolvidos com a gestão dos recursos hídricos. Então, nas instituições gestoras dos recursos hídricos, não é? ênfase nas instituições gestoras dos recursos hídricos. Beleza? Tá? Primeira característica. Gravatinha aqui.
para diferenciar da bolotinha ali, porque são outros aspectos. Com ênfase com ênfase no fortalecimento institucional de todos os atores, né, envolvidos com a gestão, e com ênfase na implantação de infraestruturas hídricas viáveis. Então, ó, tem ênfase aqui, ó, vamos fazer diferente, né? A missão estruturante é a ênfase no quê? Nas instituições gestoras dos recursos hídricos, tá? E com ênfase também, tá aqui, ó, na implantação de infraestrutura hídrica viável, tá? Então, na implantação, posso abreviar, como ficar melhor, inventa a sua abreviação, de infraestruturas, olha lá, abreviei, criei, inventei, não tem problema. Isso aqui é seu, é personalíssimo, tá? Infraestruturas viáveis, de qual ponto de vista? De todos esses, olha lá, técnico, financeiro, econômico, ambiental e social. Abrevio tudo isso com a inicial, implantação de infraestruturas viáveis do ponto de vista, olha lá, técnico, financeiro, econômico, ambiental e social. Pronto, do ponto de vista técnico, financeiro, econômico, ambiental e social. Ok? Promovendo assim, olha a conclusão desse programa, o uso racional dos recursos hídricos. Então, qual é a conclusão? Ó o fim, olha o atingimento. Conclusão, ele promove, sim, tá aqui, ó, conclusão, ele consegue, ele promove o uso racional dos recursos hídricos. Pronto, galera, isso aí você leva numa boa, você leva 2 minutos, o texto aqui é pequenininho também, né? Isso aí você leva 2 minutos para fazer, 2 minutos para fazer. Aí a gente vai resolver a questão. Assinale a opção correta em relação ao texto. Bom, primeiro que a banca já grifou correta, então, né? Atenção a esses negritos, a esses grifos aí que a própria banca faz para ajudar o candidato. E aí sim tem o caminho das pedras que vai me dizer se isso é compreensão ou se isso é interpretação. Olha lá, galera, quando eu digo assinale a opção correta em relação ao texto, este é um comando de compreensão ou interpretação. Ficarei feliz se você disser do outro lado da lente compreensão, professora. Isso vai ser suave aos meus ouvidos, porque está correto. Esta é uma questão de compreensão. Quando ele disser em relação ao texto é, olha para o texto, candidato, é no texto, candidato, é não viaja, candidato. O que eu quero de você está aqui, nestas palavras. Então, em relação ao texto, coloca aí, questão de compreensão. E a compreensão está no texto ou está além do texto? A compreensão está no texto. Então vamos analisar a letra A. O Proágua Semiárido é um dos subprojetos derivados do Proágua Nacional. É só você olhar para o seu esquema. Olha aqui, no seu esquema já está a resposta, ó. O Proágua Nacional originou-se do semiárido. Então, o semiárido deu origem ao Proágua Nacional. A letra A está dizendo que o Proágua Semiárido é um subprojeto derivado. Mentira! O Proágua Semiárido não derivou, ele originou. Ele não derivou do nacional, ele originou o nacional. É o contrário, então não é a letra A. É exatamente o contrário. Foi o Proágua Nacional, que é um dos subprodutos derivados do Proágua Semiárido. Então ele teria que inverter isso aqui. Se você tem o esquema, você faz isso em 5 segundos. 5 segundos de prova. Se você não tem o esquema, pronto, pode voltar e começar a ler aí tudo de novo. Pode voltar e começar a ler aí tudo de novo. Você sabe que o CESP não trabalha com textos tão pequenos assim, né? Temos textos maiores. E aí você vai ficar lendo. Confia em mim. Faz o fluxograma que vale a pena. Letra B. O governo brasileiro vem se mostrando atuante na implementação de políticas públicas que promovam o desenvolvimento nacional. Meninos e meninas,
O governo brasileiro vem se mostrando atuante, olha isso, vem se mostrando atuante na implementação de políticas públicas que promovam o desenvolvimento nacional. Isso aqui é verdade? Aí você pode falar, sim, né? Ah, sim, tá meio em dúvida aí, correto. Aí é o que eu falei pra você. O que tá na letra B não é um absurdo, o que tá na letra A tá óbvio que é um absurdo. Ele trocou ali, né? O que tá na letra B não é um absurdo, não. Como é o teu julgamento, então? Como é o teu raciocínio? Da seguinte maneira, volta pro comando. O comando pediu algo que esteja no texto. No texto. Aí eu te pergunto, no texto, temos informações a respeito de políticas que promovam o desenvolvimento nacional? Não, meus queridos, não temos essa informação no texto. O que nós temos no texto são informações acerca de um programa sobre gestão de recursos hídricos. Professora, mas se o governo investe, se o governo promove a gestão eficiente de recursos hídricos, automaticamente ele está promovendo o desenvolvimento nacional? Sim. Só que a palavrinha automaticamente leva o nosso raciocínio para algo que está além do texto e não no texto. Além do texto. Isto é uma inferência lógica e muito lógica que nós podemos fazer. Mas é uma inferência. O comando pediu inferência? Não pediu inferência. Então a letra B é um absurdo? Claro que não. Mas é gabarito? Também não é gabarito. Porque o gabarito tem que estar no texto. Por isso que o aluno fica em dúvida entre duas. Ele sempre vai ficar em dúvida entre uma de interpretação e uma de compreensão. Ou no julgamento do item, que a gente vai fazer também, ele vai ficar em dúvida, pô, mas isso aqui faz sentido, tudo bem, olha para o enunciado. O enunciado pediu o que está no texto, então não é só fazer sentido, tem que estar lá no texto. Isso aqui faz sentido? Todo o sentido do mundo. Está no texto? Não, então acabou, não é gabarito da questão. Tranquilo? Letra C. A ênfase no fortalecimento institucional de todos os atores envolvidos com a gestão de recursos hídricos é, olha a palavra, né, os adjetivos aí, exclusiva do Proágua Semiárido? Queridos, claro que não. Por quê? Porque esta característica é uma característica da missão estruturante, está aqui, ó, da missão estruturante de quem? Do Proágua Semiárido, né? Que deu origem ao Proágua Nacional. Então, claro que não é exclusiva do semiárido. No nacional ele está presente. Por quê? Porque o nacional mantém a missão estruturante do semiárido. Portanto, o item C está incorreto, porque não é exclusiva. A palavra torna o item incorreto. Letra D. Tanto o Proágua Semiárido como o Proágua Nacional promovem, olha lá, o uso racional dos recursos hídricos. Faz sentido isso? Sim. E está no texto? Sim. Gabarito, letra D de dado. Olha a diferença, vamos comparar essas duas, olha lá. Promovam, olha a letra B, promovam o desenvolvimento nacional. E o desenvolvimento nacional está no texto? O que está no texto? Olha lá, uso racional de recursos hídricos. A questão foi fácil, porque geralmente eles colocam sinônimos. Dessa vez nem sinônimos eles colocaram exatamente a expressão que está no texto. Ctrl C, Ctrl V na hora de elaborar. Então, está no texto a promoção racional dos recursos hídricos. Tranquilo? Não está no texto. Isto é uma inferência, isto é uma compreensão, tá? Isto é interpretação de texto, isto é compreensão. O que o comando pediu? Compreensão, por isso que o gabarito é a letrinha D. Só para a gente finalizar o gabarito, letra E, a expressão sua missão estruturante refere-se a Banco Mundial. Basta voltar aqui, ó. Basta voltar aqui. O programa originou-se da exitosa experiência do Proágua Semiárido e mantém sua missão estruturante. A missão estruturante faz referência ao Proágua Semiárido e não ao Banco Mundial. Tudo bem, galera? Nós vamos encerrar a nossa gravação aqui, já passamos dos 30 minutos. E sempre lembrando a você, né? Fica essa dica aí, para que você, a partir de agora, ao trabalhar as questões de compreensão e interpretação de texto, faça dessa maneira. Primeiro, fazendo um fluxograma, não é perda de tempo, pelo contrário, isso vai te embasar na hora dos julgamentos. E segundo, diferenciando o que é compreensão daquilo que é interpretação. Aí é só uma questão de olhar para o enunciado. E acabaram as suas dúvidas, acabaram
os erros bobos. Se for pra gente errar, vamos errar com coisa que é muito difícil, com coisa que é séria, com coisa que quase nunca aparece, né? Mas esses bobos, assim, que já são carteirinha não, como é que chama? Carta marcada no baralho, né? Figurinha carimbada. Com esses não vamos errar. Tudo bem? Vamos encerrar a nossa gravação e em um próximo momento a gente continua. Mas teoria e prática acabou, tá? Compreensão e interpretação de texto é isso. Agora é com você aí baixar várias provas e fazer o máximo de exercícios que você conseguir, ok? Então um abraço, até a nossa próxima gravação.